Viajando com o Biquíni. Boa tarde para todo mundo. Hoje no nosso programa nós vamos continuar falando do Oceano Pacífico. Esse oceano incrível, né? A maior massa de água, né? Vocês estão vendo aqui, é essa massa monumental de água no nosso planeta. É assim, o paraíso dos navegadores, foi onde surgiu os primeiros navegantes do mundo, né? São aquelas grandes distâncias, para você ir de uma ilha para outra, são semanas de viagem. E o Oceano Pacífico, apesar de ter também seus problemas, suas ilhas que também têm poluição, mas é um lugar no nosso planeta onde tem menos poluição. Então, né, justamente por estar longe de tudo, da civilização, pelas grandes distâncias de uma ilha, de uma cidade para outra, então é um lugar que você pode ver a cor das estrelas a olho nu, né? Você olha sem telescópio, sem nada, numa noite clara, e você consegue enxergar a cor de cada estrela. É um lugar incrível. E acredito que para todo navegante, né, tem o Oceano Pacífico tem um significado assim, muito forte, e para nós também, porque o nome do nosso barco, Biquíni, é uma homenagem ao atol dos biquínis no Oceano Pacífico. Há algumas décadas atrás, quando os Estados Unidos começaram a fazer os testes nucleares, eles estouraram a primeira bomba atômica lá no deserto do Arizona deles e viram, né, aquele imenso, tremendo estrago que causou aquilo. Então, eles pensaram, bom, vamos fazer isso, continuar com os testes bem longe daqui, né, num lugar bem longe do nosso país. E, por ironia, né, foram escolher justamente o atol dos Biquíni, que, segundo muita gente, era um dos lugares mais lindos do mundo. Essas ilhas Biquíni, elas ficam ao norte do Oceano Pacífico. Nós, na nossa rota, na nossa viagem de volta ao mundo, a gente ficou mais pelos mares do sul. Mas a gente, sempre que possível, né, a gente quer lembrar, quer falar disso, uma grande atrocidade que aconteceu. Porque os Estados Unidos, eles simplesmente chegaram lá nas ilhas, expulsaram o povo que morava lá, os nativos, prometendo para eles que iriam dar indenizações, assistência para eles, até eles poderem voltar para a terra deles. E isso não aconteceu, porque eu já vi vários documentários dessas pessoas dizendo que eles não cumpriram o que eles prometeram. E essas pessoas, então, eles saíram, né, do atol dos Biquínis e se espalharam. Alguns foram para algumas ilhas ali perto, outros foram para Nova Zelândia, Austrália, que são os países, as nações maiores, né, nessa parte do mundo. E agora, pelo que a gente sabe, né, os testes, logicamente, terminaram já há muitos anos, mas a ilha ainda continua com radioatividade, então esse povo, alguns estão voltando aos poucos. Mas isso eu acho assim, uma das maiores atrocidades que aconteceram no mundo, né, os Estados Unidos fazer uma coisa desse tipo, um crime contra a natureza, contra a humanidade, que continua impune, né, como centenas de coisas que eles fazem. Então a gente está sempre falando nisso porque a gente tem que estar pensando, está denunciando esse tipo de coisa que acontece no mundo, que não pode continuar acontecendo. Mesmo porque hoje em dia já está provado que isso é uma grande burrice, porque o coral, ele é poroso, né? Então ele não aguenta, né, esses testes atômicos. Então, assim como os Estados Unidos, a França também já fez isso em várias ilhas, né, do Pacífico, e é uma coisa completamente sem sentido. Bom, o mar, né, para essas pessoas, para esses nativos que vivem nessas ilhas, nessas pequenas ilhas assim do Pacífico, o mar é o centro da vida deles, né, a razão da vida deles, a subsistência, todo o sentido da vida deles está ali. E para milhões de pessoas no mundo também, né, o mar é uma fonte inesgotável de recursos, né? Hoje em dia já se sabe, por exemplo, que o mar ele tem, por exemplo, combustível para substituir o petróleo. Só que o homem, nessa loucura dele, que não dá para compreender, eles investem milhões, né, bilhões de dólares nessas pesquisas espaciais, vão para a Lua, para os outros planetas, e se esquecem, né, que aqui perto da gente, né, o mar tem
tanta coisa que pode facilitar a nossa vida e que até hoje ainda não foi voltado como deveria pesquisa para esse sentido. Então, por exemplo, a lama que tem no fundo do mar, né, aquele gás ali, ele é uma energia que é não poluente, né, não precisaria de estar essa loucura toda que o mundo está atrás do petróleo, né, está ali bem próximo da gente. E é incrível porque o mar, apesar do nosso planeta ser 75% formado por água, a gente ainda, ele é completamente desconhecido para a maioria das pessoas. A maioria dos mares do mundo não são nem mapeados ainda e, por incrível que pareça, o homem, ele sabe mais, tem mais informação sobre a superfície da Lua que sobre o fundo do mar. E tem coisas, né, incríveis acontecendo. Por exemplo, os corais, né? Os corais são uma maravilha, né? São as maiores edificações animais da Terra, né? É a única edificação animal que pode ser vista da Lua, né? A grande barreira de coral ali no Oceano Pacífico, na Austrália. E, no entanto, né, eles não, até hoje, assim, ainda não deram verdadeira importância para isso. Por exemplo, 30% desses corais, que são as florestas dos mares, já foram destruídos, né, já estão praticamente, não existe mais. E muitas espécies, né, que já devem ter sido eliminadas, né, como diz, extintas, sem a gente nem conhecer. Então, isso é uma coisa que, né, que eu acho que todas as pessoas, assim, que nem eu, que tem uma convivência maior com o mar, que já viveram no mar, a gente tem que estar sempre denunciando isso, né? A gente não pode deixar que essas coisas maravilhosas que a gente nem conhece ainda terminem, né? Sem a gente nem conhecer. Bom, hoje então eu vou continuar mostrando para vocês umas imagens dos mares do sul, né, daquelas ilhas maravilhosas, paradisíacas, onde o Bikini passou. Nós vamos mostrar Bora Bora, Manihí, Rangiroa, as Marquesas, que são ilhas incríveis, né? As Marquesas, por exemplo, depois da travessia do Oceano Pacífico, 28 dias de viagem, que foi a maior travessia do Bikini. O Bikini chegou então nas Ilhas Marquesas, que são, né, assim, um paraíso perfeito, né? São aqueles picos, montanhas altíssimas, rodeadas de recifes de coral. E essas ilhas do Pacífico, elas, eu acho que assim, as gravuras e desenhos do Gauguin, elas transmitem muito bem assim, a ideia, né, da vida como é lá, como eu falei aqui no último programa. A palavra mestra da vida desses nativos é a liberdade, né, é o amor livre, é o primitivismo, né, assim, a vida no seu estado mais natural possível. E o Gauguin, ele foi uma das pessoas que ele morreu lá nessas ilhas, ele abandonou a vida dele em Paris, a vida na civilização, foi viver lá no meio deles, e ele retrata muito bem esse espírito, né, do Pacífico, dessas ilhas dos mares do sul, as varrines, né, aquelas mulheres com as flores no cabelo, toda aquela liberdade, beleza da vida deles, e ele está enterrado numa dessas ilhas lá das Ilhas Marquesas. Vamos ver então um pouco dessas imagens de hoje, dos mares do sul. Solta aí, por favor, Alice. Então, são as pessoas, né, fazendo as reverências deles para o mar. As festas, tudo, né, tem como o centro o mar. E eles fazem muitas competições de barcos, canoas a remo, e as mulheres também participam dessas competições. Aí então a gente está vendo os rochedos, né, esses aí são os rochedos maciços, né, restos de um vulcão. E muitos barcos, muitos veleiros, né, que passam anos aí nessa parte do mundo. Tem inclusive os veleiros, eles se organizam, assim, às vezes mais de 50 barcos, e tem até uma regata, né, que em volta ao mundo, que eles fazem muitas paradas aí, são todos amadores, porém muito bem organizados. Aí mais uma ilha, e aí então esse barco é o Clube Mediterrâneo, é um barco muito famoso, né, que tem Clube Mediterrâneo também no Pacífico, um veleiro de 4 mastros, um dos maiores veleiros, né, na época que ele foi construído, foi um dos maiores veleiros do mundo.
Essas ilhas, geralmente, gente, elas são assim, as cidades, elas são o centro da cidade, assim, quase deserto. As casas, geralmente, elas são bem afastadas uma das outras. No centro da cidade, você tem ali um correio, um mercado, mas é bem diferente a concepção deles de cidade das nossas aqui no Ocidente. E muita gente, né, é atraído pelo Pacífico pela maravilha que é o fundo do mar lá. Porque como então não tem tanta civilização, a poluição, o mar lá tem uma vida incrível, né? Peixes incríveis, maravilhosos. A água é tão transparente que você consegue ver o fundo do mar de cima do barco. Tubarões, né, que também tem um mito, né, quanto a esses animais. Das 500 e tantas espécies de tubarões que tem aqui na Terra, na verdade apenas 12 deles são que mordem, são perigosos. Esses aí são os nativos da ilha, né? Eles são descendentes de chineses. Os chineses, há muitos séculos atrás, eles foram para essas ilhas como escravos, depois eles ascenderam socialmente e hoje em dia geralmente eles controlam a parte do comércio. A maioria do comércio em todas as ilhas são controlados pelos chineses. A flor no cabelo, né, que é o maior símbolo das ilhas. Tem flor para todos os lados, todo lado que você olha tem flor. E aí o pessoal vai mergulhar de apneia, né? Só com a máscara e o snorkel. Qualquer lugar que você mergulha ali, a água é transparente e a vida assim é impressionante, né? Eu acho que por mais brilhante que seja a mente de um homem, de qualquer homem, ele nunca vai conseguir imaginar nenhuma ficção, fazer nada mais perfeito, mais colorido, mais maravilhoso do que o fundo do mar e essas criaturas que vivem aí. O único problema aí no Pacífico são para a gente entrar nessas ilhas, né? Como vocês estão vendo aí, tem os recifes de coral, é muito perigoso. Então, geralmente tem passagens, né? Para os veleiros maiores, só tem uma passagem de acesso às ilhas e normalmente também a gente tem que esperar a maré alta, né? Quando a maré está mais alta para o barco passar, senão nem dá para chegar, porque é muito raso mesmo ali em volta. Essa daí em Manihí são a criação de ostra, né? Que também é uma atividade muito forte dessas ilhas, né? Eles mergulham, tem as fazendas de cultivo da pérola, né? A pérola negra, que é muito valiosa. Geralmente eles têm joias lindas, né? Cada pedra maravilhosa. Muitos turistas vão atrás dessas pérolas aí do Pacífico. Essas ilhas aí, Malpiti, Bora Bora, elas são as ilhas de Sotavento, né? São chamadas Ilhas Sullivan. E o pareô, que também é outro símbolo daí do Pacífico, né? Todos os nativos, tanto os homens, mulheres, crianças, a única roupa que eles usam são esses pareôs e os turistas também quando chegam logo aderem, né? Também todo mundo passa a usar os pareôs que são lindos, né? Feitos artesanalmente, pintados à mão, coloridos, cada um mais bonito que o outro. São milhares de espécies de peixes e animais, cada um mais exótico que o outro. E aí são as Marquesas, né? Foi a ilha que o Bikini chegou depois dos 28 dias de travessia do Oceano Pacífico. Essa ilha incrível, né? Com esses picos altíssimos, rodeados pelos recifes de coral.
E aí a gente está vendo o túmulo do Gauguin, né, do Paul Gauguin, o pintor francês que retratou tão bem essa parte do planeta e morreu e foi enterrado aí nessa Ilha das Marquesas. E aí a música, né, que também é outra coisa que ilustra muito bem essa cultura, né? Eles cantam para a guerra, cantam quando estão tristes, quando estão felizes, cantam pelo prazer do som, né? Para algumas pessoas no mundo é como se a boca fosse feita para cantar. Eu acho que deu de imagem por hoje, Alice. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero dizer para vocês que essas imagens lindas eu gostaria muito de ter feito, mas infelizmente nessa época da viagem eu ainda não tinha uma câmera de vídeo a bordo, então elas foram cedidas pelo Manuel, aqui do Luma Tour, que é um dos nossos apoiadores culturais aqui no centro da cidade, na galeria Martinho Dearo, né? Além dele vender as passagens, pacotes turísticos, ele faz também consultoria de viagem. E eu vou ficando por aqui hoje, espero vocês na próxima quinta-feira e eu espero que vocês continuem ligados no nosso programa, porque o ano novo vem aí com muitas novidades. Vai ter mudanças no programa, mudanças no cenário, não percam. Um beijo para todo mundo e até a próxima quinta-feira. Viajando com o Biquíni.